Olá, bem-vindos a um episódio muito esperado e requisitado. E hoje vamos fazer assim uma viagem no mundo dos pais. Temos aqui um convidado muito especial que no meu ver, é um ótimo pai. Tinha que ser o Miguel Muita pressão. a fazer parte desta conversa. E se estás a pensar em te tornar um pai ou já és um pai, então este episódio é para ti. Vamos começar. Olá, Miguel. Olá, Valéria, bom dia. Obrigada. Obrigada por estares aqui hoje na Educação Parental. Nada, é um prazer. E vamos começar. Temos que começar pela pergunta: quem és tu, Miguel? Além de seres pai. Sim, mas eu começo sempre a definição por eu sou pai. Sou pai de 3 crianças, Sim. de 2 meninos e de uma menina. Sou também marido. Sou casado há 7 anos, 8 anos. E depois sou consultor. A minha vida profissional é ser consultor de estratégia e de gestão. E isto ocupa a maior parte da minha vida, não é? Pois para além disso, também sou filho, sou irmão, sou amigo. Mas acho que um dos traços de facto distintivos da minha vida é ser pai de 3 crianças. Tão giro. Tenho assim uma curiosidade, é porque hoje em dia tem muita preparação para a parentalidade, mas eu acho que é muito ainda virado para a mãe. Sim. Mesmo o curso de preparação para o parto é muito virado para a mãe, a amamentação. Como é que tu te preparaste para te tornares pai? Tem algumas ferramentas, algum auxílio lá fora? Eu acho que a resposta a isso tem 2 partes. Eu acredito que há 3 tipos de pai. Há o pai que é pai por convicção, porque quer muito e fala com a companheira ou com a mãe dos filhos sobre ter filhos. Há o pai que é pai por acidente, porque simplesmente acontece. E há o pai que é pai porque é um bocadinho arrastado para isso, seja por pressão social, seja por maior vontade da companheira. E eu acho que, dependendo do tipo de pai que tu pretendes que tu és, na tua circunstância, existem depois vários tipos de ferramentas que te ajudam nesse caminho. Eu acho que fui pai por convicção, quis muito ser pai, e portanto deparei-me com um conjunto de ferramentas, de instrumentos que me ajudaram nessa preparação. Tu falaste do curso de preparação para o parto, chama-se preparação para o parto, e o parto é uma coisa muito da mãe. Não é? Sim, o papel do pai é muito passivo, quase de apoio, de assistência, mas não somos propriamente protagonistas ali. Exato. E ir ao curso de preparação para o parto é muito evidente que todo esse momento é focado na mãe. O que é que eu tirei do curso de preparação para o parto? Tirei o banho, que é uma coisa que me assustava muito, uma coisinha muito pequenina, muito frágil, dentro da água, e aquilo assustava um pouco. Portanto, técnicas sobre como agarrar um bebê no banho, algumas ideias sobre a mudança da fralda e cuidar do cordão umbilical, não é? Da cicatriz que fica, que tipo de cuidados é que tens que ter, dicas sobre como cortar as unhas, que foi um momento aterrador a primeira vez que eu cortei as unhas ao meu filho mais velho, e depois pequenas dicas sobre como ajudar a mãe no momento do parto, não é? Porque aí, de facto, a única coisa que nós podemos fazer é tentar ajudar e dar algum conforto. Depois, para além disso, eu tive alguma curiosidade de fazer algumas leituras. Ok. Mais uma vez, todos os livros são muito virados para a mãe. Exato. A amamentação, as primeiras noites, tudo isso no foco feminino. Portanto, as ferramentas que eu tive à disposição, tive de as trabalhar e de as interpretar um bocadinho à luz daquilo que eu queria ser enquanto pai. Mas acho que existem. Se não houver esta convicção e esta predisposição, acho eu, para ser pai, acredito que o caminho seja um bocadinho mais difícil, não é? Porque as coisas não estão lá. Não é como ser mãe e as coisas estão lá. Entras numa livraria, os livros estão lá. Pesquisas na net e os conteúdos estão lá. Vais a um curso e os conteúdos estão lá. Aí acho que o caminho é um bocadinho mais difícil. Mas depois eu acho que a experiência é aquilo que depois dita se tu és mais ou menos, acho eu, presente no conceito de pai, acho eu. Acho que é um bocadinho essa ideia. A presença é a ideia-chave. Muito giro. Como é que foi para ti quando soubeste que ias ser pai? Eu soube que ia ser pai no dia do meu aniversário. Uau! 9 de outubro de 2014. Bela prenda! Sim, e eu na altura trabalhava como consultor numa grande consultora em Lisboa e tinha um estilo de vida um bocadinho difícil no sentido em que trabalhava muitas horas. Portanto, tinha pouco tempo para a minha vida pessoal. E então quando a minha mulher
fez o teste e disse, estou grávida, a minha reação foi, vou-me despedir. E cheguei no dia seguinte ao escritório e disse, eu vou sair daqui em dezembro. Uau. Porque eu achava, lá está, porque fui pai por convicção, que aquele estilo de vida que eu tinha, de ir trabalhar às 8 da manhã, chegar a casa às 2 da manhã, não ia dar para ser o pai que eu achava que queria ser. E portanto, quando eu recebi a notícia, foi um bocadinho um misto de grande alegria, porque eu de facto queria aquilo, com, ok, agora tenho para mudar algumas coisas na minha vida, e a primeira é claramente o trabalho. Uau. Que é o que tirava... Que era o que me tirava mais tempo. Eu tive uma experiência muito marcante enquanto estava nessa empresa. Eu fiz um projeto em Angola e na altura um dos meus colegas de projeto, mais velho que eu, tinha sido pai há muito pouco tempo. Então, tinha uma criança, uma menina, com 2 meses talvez, quando nós fomos para Angola. Sim. E então nós todos os dias ao pequeno almoço, íamos tomar o pequeno almoço ao mesmo sítio e lá estava ele agarrado ao iPad a ver a filha por webcam. Sim. E eu a certa altura perguntei-lhe, Ricardo, como é que tu geres isso? Pá? Eu achava que quando quiser ser pai, quero estar lá. E o trade-off dele era muito evidente. Ele achava que trabalhando naquele sítio ia ter condições suficientes para dar à filha tudo o que queria. E ele levou-me um bocado a mal a resposta, que eu perguntei-lhe, dás tudo o que queres menos o pai. E ele levou um bocado a mal aquilo na altura. Porque achou que eu estava a pôr em causa, e com razão, achou que eu estava a pôr em causa as escolhas dele. Sim. Mas para mim sempre foi muito claro que se queres ter filhos tens que estar lá para eles. Porque o dinheiro que tu trazes ao fim do mês é, claro que é indispensável. Ninguém vive sem dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele não traz nenhuma. E portanto isso é normal, mas no final do dia eles têm que criar memórias contigo. Com o pai, e com a mãe, e com a família. E não com as coisas que tu lhe compraste, acho eu. É mesmo isso. E ele ficou um bocadinho, mas passado um ano teve a segunda filha e saiu de lá. Portanto, aquilo não sei se funcionou, mas eventualmente ele mudou de ideia. Muito bem, muito bem. É porque nós temos, em muitas culturas, e em Portugal ainda tem muito aquela ideia de a parentalidade ou a paternidade é mais secundária ou menos importante e a maternidade é algo que, assim, mais natural e mais importante. E logo desde o ponto de partida, com um bocadinho, os pais estão a dar menos atenção. Ou envolvem-se menos também. E depois tem assim a balança, já não tem a balança entre as responsabilidades e as tarefas na criação do filho. E depois isso, claramente, depois tem uma consequência que os pais estão menos presentes, não se envolvem tanto. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu discordo, sabes? Eu discordo completamente disso, não é? Eu acho que só há uma tarefa que o pai não pode fazer, que é amamentar. Porque a natureza assim o determinou, não é? Porque todas as outras tarefas nós sempre fomos em casa muito equilibrados. Não há nada que eu não faça. Dar banho, dar fraldas, dar comida, brincar, obviamente. Não há nada que eu acho que um pai não possa fazer, exceto amamentar. Depois o que eu acho é que há que vencer uma série de preconceitos que ainda existem hoje sobre o papel do pai, especialmente nos momentos iniciais da vida de um filho. Vais a um fraldário, normalmente está onde? Na casa de banho das mulheres. Sim. Eu já borrifei para isso. Eu entro pela casa das mulheres, de banho das mulheres, peço desculpa, aviso que vou entrar, estou com um bebê, mas entro à mesma. Se o fraldário está lá e eu estou com a criança, é ali que eu vou me dar a fralda. É? Tipicamente, todas as soluções de cuidar de uma criança estão próximas do conforto ou dos acessos femininos e não dos masculinos do pai. Tentar que vencer esses preconceitos. E depois, a tua predisposição para tarefas depende muito da tua vontade e também do teu à vontade. Eu sempre tenho um bocado de nojo de cocó, a verdade é esta, não é? Mas tenho que mudar fraldas, portanto mudo fraldas, não há problema nenhum. Sim. Mas se estivermos numa situação em que estamos os dois ocupados e há 2 tarefas para fazer, se uma delas for cocó, tipicamente vai a mãe e eu vou fazer a outra. A mãe, por exemplo, tem um incrível nojo de ranho. E eu não me importo nada de assoar o nariz às crianças, nem de limpar soros e essas coisas. Imagina que há 2 tarefas para fazer, uma fralda e um nariz. Eu fico com o nariz, ela fica com a fralda e estamos todos bem. Não é? Sim. Há que equilibrar e respeitar isso. Dividimos tudo, mas em momentos em que dá para fazer os dois, tipicamente vai o que ou gosta mais da tarefa ou tem menos aversão à tarefa. Acho que é um bocadinho assim. Mas isto não é só com a paternidade, acho eu. Tem muito a ver com a maneira como tu vês a vida em conjunto, não é? Em equipa. Porque um casal é muito uma equipa, acho eu. Sim. E nós sempre dividimos as tarefas todas. Lavar roupa, passar a ferro, limpar a casa. Sempre dividimos tudo. E, portanto, quando chegou o filho, foi mais uma tarefa
Não é que o filho seja uma tarefa, não é? Mas para simplificar a ideia, mas uma tarefa que é para dividir. Portanto, eu acho que um pai deve assumir, não é metade da responsabilidade. O pai não está lá para ajudar, o pai está lá para fazer. Sabes que... Essa palavra é outro dos preconceitos, não é? Pois. Quando nós estamos com casais ou amigos e eu ouço a pergunta para o pai, mas ele ajuda lá em casa? Não, ele não ajuda. Ele faz ou não faz. Ajudar é uma coisa muito pontual. Claro que eu ajudo a minha mulher a fazer tarefas, como ela me ajuda a mim a fazer tarefas. Sim. Mas não é esta tarefa a tua e eu ajudo-te. Se tu estás a fazer essa tarefa, eu posso te ajudar. Mas conceptualmente não se ajuda. Eu faço e tu fazes. Sabes que eu até há pouco também usava muito. Eu dizia que o meu marido está-me a ajudar a dar o banho à menina ou ajudar a fazer. Era muito isso, porque pronto, e sem pensar. Sem pensar, eu dizia isto. Claro, porque eu acho que isso está muito instituído. Sim, sim. Acho que isso está É muito como se instituído. fosse só a minha responsabilidade de cuidar da criança Sim. e ele está lá, segundo plano, um bocadinho assim, para ajudar. Mas amigos, às vezes familiares, pessoas que tu encontras na rua, a pergunta que tipicamente que fazem ao pai ou que fazem à mãe sobre o pai é se ele ajuda. E isso tira-me um bocado do sério, porque eu ajudo, mas eu não estou ali para ajudar, eu estou ali para fazer. Realmente temos que dar um bocadinho de... É igualdade, não é? Sim. Um bocadinho isso. É igualdade entre a tarefa de ser mãe e a tarefa de ser pai. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que eu acho que a paternidade não é uma coisa muito diferente na nossa vida. É um bocadinho uma continuidade daquilo que tu és e da maneira como tu vês a tua vida. Se eu acredito em igualdade no casal, se eu acredito em igualdade na sociedade, então porquê é que na tarefa da paternidade há de ser diferente? É igual. É tudo igual, não é? Salvo as limitações impostas pela natureza, Sim. é tudo igual. Muito bem, é um bom ponto. Muito bom. Obrigada, Miguel. E tinhas, antes de te tornares pai, tinhas assim expectativas diferentes daquilo que depois tornou-se a ser a verdade do dia a dia? Eu tive um caminho, eu acho que fui pai relativamente tarde, mas fui pai no momento em que quis ser, e isso foi bastante importante. Sim. Eu tinha uma certa dificuldade até em relacionar-me com crianças. Quando nos meus 20 anos tinha muita dificuldade. Não percebia o que é que a criança representava, como é que se interagia com uma criança, não é? Ver a minha mãe a pegar numa criança de um amigo ou uma coisa do género e fazer os gugu dadás, eu achava que coisa ridícula, não faz sentido nenhum, não é? E, portanto, a minha mudança deu-se quando a minha irmã, mais velha do que eu, teve o primeiro filho. E nos primeiros meses ele era um recém-nascido e eu, mais uma vez, tinha dificuldade em interagir, até em pegar uma coisinha daquelas ao colo eu tinha medo, não é? Parecia que se ia partir, que eu ia estragar ou uma coisa do género. Mas depois, à medida que ele foi crescendo, pá, aos 6 meses já tínhamos uma relação mais ou menos estabelecida, não é? Ele já me reconhecia, já interagia comigo quando me via. Aquele sorrisinho, assim, cheio de dedos. Mas, pronto, eu achava que ele já tinha uma relação comigo, mas depois quando ele começou a falar e interagir, nós criámos uma relação muito próxima. E eu fiquei com a nítida sensação que houve ali qualquer coisa que fez um clique, não é? Fala-se muito do relógio biológico das mulheres. Eu acho que se calhar tive um. E o meu despertou ali naquela altura, que foi achar, olha, já percebi como é que se interage com uma coisinha destas, agora quero uma para mim. Salve seja. Sim, sim. E, portanto, a minha expectativa, a expectativa que eu fui criando sobre o que seria ser pai, teve muito a ver com a interação inicial que eu tive com o meu sobrinho mais velho. E a minha expectativa era, ok, está aqui uma coisinha que precisa de apoio e que se entrega muito, não é? Porque eu acho que a beleza de uma criança é que ela se entrega incondicionalmente a partir do momento em que percebe que tu vais tentar, pelo menos, cuidar dela. E isso é uma sensação tão bonita e tão assustadora ao mesmo tempo, que depois tudo se desenvolve a partir daí. Que expectativas é que eu tinha? Honestamente, nenhumas. Não queria nenhuma expectativa, não disse isto vai ser assim ou isto vai ser assado. O que eu sei é que no momento em que eu vi o meu primeiro filho, estava com uma ansiedade para lhe pegar, que eu nem consigo bem descrever, uma coisa estranhíssima. Ele nasce, não é? Vai ali à zona da assistência, do enfermeiro fazer os primeiros cuidados, limpar e não sei o quê. E eu estava assim quase a tremer, a dizer, deixa-me pegar. Expectativas nenhuma, mas muita ansiedade e muita vontade de ver o que é que aquilo ia trazer. Depois as coisas vão fluindo, não é? O primeiro jogar de sorriso que ele dá, ou a primeira palavra que diz. Eu não tinha nenhuma expectativa em relação a isso. Simplesmente foi aproveitando, olha, falou, olha, mexeu, olha, andou, olha... Não é? Todos esses pequenos momentos que são marcos na vida de uma criança não são só para ele, foram também para mim.
E eu tenho 3, não é? Tive a felicidade de passar por isso 3 vezes. E é espetacular, porque da segunda vez não é mais do mesmo. É outra vez tudo de novo. Começa tudo de novo. É outra vez tudo giro. E a mais pequenina, que já passou essas fases todas, do primeiro passinho, da primeira palavra, não sei o quê, é tudo espetacular à mesma. Depois, o que é que eu não tinha? Eu acho que a resposta a essa, por acaso, até é do lado negativo. O que é que eu não esperava? São os momentos de descontrole ou de menor... Acho que a palavra é mesmo essa, de menor controle sobre o nosso comportamento, não é? Porque há as noites sem dormir, o cansaço acumulado das noites sem dormir com o stress do trabalho, acumular ainda a isto um terceiro fator, que são depois aquelas pequenas, os atritos na relação por conta de toda esta circunstância. E a pior experiência que eu tive foi a primeira vez que eu levantei a voz ao meu filho. Porque eu achava que nunca iria fazer isso, lá está a expectativa e pela negativa. Eu nunca vou gritar com o meu filho, eu nunca vou... Quer dizer, depois no final do dia tu percebes, não vou ser perfeito, vou tentar ser o melhor que consigo, e no meio dessa imperfeição vai haver momentos em que nós temos vergonha de ser pais, como eu tive já alguns, não é? Sim, Acho que acontece a toda a gente. Todos temos. Mas acontece a todos. Sim, não dizemos, mas todos temos. Eu acredito que todos temos, e acredito que a maneira de lidar com eles, pelo menos a maneira como nós em casa tentamos fazer isso, especialmente com os mais velhos que já entendem muito isso, é a seguir, vou sentar, vou pedir desculpa porque fiz mal, vou-te explicar o que é que aconteceu, qual foi a minha interpretação daquilo que aconteceu, e depois esperar que ele consiga de alguma forma perceber e seguirmos em frente. Mas, portanto, a minha expectativa era, eu vou ser um pai perfeito, obviamente não sou um pai perfeito, os primeiros momentos em que tive percebi que a grande burrada que eu acabei de fazer, pronto, fazem parte da experiência e da viagem. Que é mesmo isso, nós crescemos, não é? E aprendemos com os próprios erros. E dar exemplos aos nossos filhos, porque certamente, claramente vão passar também, porque a vida não tem só uma cor. Sim. Claramente vão passar e é um bocadinho a aprendizagem. Eu acho que aos olhos especialmente do primeiro filho, porque apesar de tudo vive isolado durante algum tempo, não é? Enquanto filho único. Eu acho que durante um longo tempo, aos olhos do nosso filho, nós somos perfeitos, porque ainda não cometemos nenhum deslize, não é? Os deslizes aparecem quando as coisas ficam mais complicadas, quando eles também se tornam mais complexos e mais espertos e querem manifestarem as suas vontades e as suas birras e tudo isso. E, portanto, é o quebrar do mito e o medo que isso representa, que eu, aos olhos do meu filho, já não sou perfeito. Portanto, ele já sabe que eu vou fazer coisas mal e já sabe que eu, por vezes, o vou fazer sentir mal. Isso é assustador. Mas é humano. Mas é humano, sim. Quer dizer, eu também já aprendi mais ou menos, acho eu, a lidar com isso de alguma forma. Mas é a sensação mais assustadora da paternidade para mim. É tu perderes aquela aura de esta pessoa nunca me vai fazer mal, não é? Esta pessoa está aqui para cuidar de mim. E há um momento em que isso cai. E pronto. Eu relaciono muito com isso. Na maternidade também tem isso. Imagino que sim, portanto, é igual. Eu também vejo a minha mulher passar por isso, ter momentos de algum descontrole, como eu tenho. E depois os nossos filhos reagem a isso, obviamente. Percebem que aquilo que está a acontecer não é bom. Eu acho é que nós também criamos, ao longo do tempo, uma relação suficientemente forte com eles, para eles perceberem que ninguém é perfeito e que mesmo as pessoas de quem nós gostamos, por vezes, nos vão desapontar ou tratar menos bem e que isso faz parte da vida, não é? Sim, é mesmo uma preparação para a vida. Sim. Eu li um estudo, uma estatística, que 78% dos pais portugueses acham que o papel mais importante do pai é apoiar emocionalmente os filhos. Se esse número é representativo, acho ótimo, porque o apoio emocional é muito importante, não é? Porque eles são um bocadinho um vulcão, não é? Aquilo está ali muita coisa a acontecer, muitas experiências a acontecerem, muitas sensações a acontecerem, e nós temos que os guiar um bocadinho nessa gestão emocional. Eu fico positivamente e agradavelmente surpreendido com esse número. Depois resta saber como é que isso se traduz na prática, mas é muito bom que as pessoas tenham consciência disso, acho eu. É muito bom. E eu vejo às vezes a filha mais velha, principalmente, ela vem comigo, mas depois quer com o pai, quer aquele abraço, aquele... Pronto. Faz parte, quer os dois, não é? Sim. Não é só o colo da mãe, só o colo do pai. E sabe muito bem. É ótimo. Miguel, assim para concluirmos a nossa conversa, qual é a tua mensagem para quem quer se tornar pai ou quem é pai de filhos ainda pequenos? Aquela mensagem assim de conforto ou não tanto? Idealmente façam por gosto. Depois, se não entraram nesta viagem por gosto e por convicção, tentem aproveitar ao máximo, porque são coisas que passam depressa, assustadoramente depressa.
E depois é ouvir. Acho que a parte mais importante disto tudo é ouvir. Quando eu acho que eu tenho dois modos muito diferentes. Um modo muito cansado, quando as coisas não correm tão bem no trabalho, em casa, dormir, etc. Eu sinto muito mais reativo. Quando estou calmo e quando me sinto cansado, eu percebo a importância de ouvir. Porque às vezes a criança está a fazer uma birra ou está a dizer qualquer coisa que não estás a conseguir perceber. Se tiveres a paciência para ouvir e perceber o que é que a criança quer, é muito fácil arranjar uma solução. E é muito fácil que nada se torne numa complicação. As coisas só se tornam complicadas quando nós não conseguimos ouvir a criança. Quando nós deixamos de ouvir, é uma tragédia. A coisa vai correr mal. Portanto, a mensagem-chave, tenham começado por convicção ou não, estejam a gostar ou não, concentrem-se em ouvir, porque as coisas vão ser muito mais fáceis e muito melhores para toda a gente. Isso é um ótimo conselho. Obrigada, Miguel. Foi uma Obrigado. conversa muito boa. Obrigado. Obrigada.